paz, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira carta aos Coríntios hoje fala sobre o julgamento, tanto de si próprio quanto do próximo, né? Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa. Aqui a primeira coisa é entender a consciência. Todo ser humano tem consciência, que é um sacrário entre a nossa alma e Deus. Uma consciência que envolve tudo do ser humano, a inteligência, a vontade, as paixões e a presença de Deus. É ela que sempre nos mostra qual caminho devemos seguir. Olha, geralmente o pecado é sempre quando você vai contra a sua consciência. Mesmo que você às vezes não tenha formado ela completamente, a sua consciência é a lei moral próxima que a gente usa. Se existe um ato moral e você não sabe ali, mas segue a sua consciência, mesmo que você erre, você não pecou. Agora, a nossa consciência não garante que estejamos corretos. Por isso, temos que formar a consciência. Muita gente não quer saber o que a igreja diz, formações, entender o que é o ser humano, o que é certo e o que é errado. A humildade nos impele também a querer formar a consciência. Por exemplo, muita gente não sabia que faltar missa domingo é mais grave que matar um ser humano. Se a pessoa ainda não tem consciência, quando ela falta, é pecado, claro. Mas talvez não mortal. Ou sim, porque talvez ela nunca quis saber. Então ela forma a consciência de que agora não pode faltar, em hipótese alguma, a missa dominical. Podendo ir, claro, no sábado à tarde e à noite, serve para domingo, mesmo que a missa não seja a de domingo, se você vai. Então você forma a sua consciência. Tem gente que não sabe que ficar mais de anos sem confessar é pecado grave, mortal, para quem é consciente, né? Então você forma a sua consciência e depois evita de deixar de confessar. Tem gente que não sabe o que é a Santa Missa, que aqui o sacrifício de 2000 anos atrás se faz presente, de 2000 anos atrás. E nós trazemos os problemas da vida e são lavados do sangue do Cordeiro, o mesmo sacrifício de 2000 anos. E Jesus faz presente a morte e ressurreição no altar, o Senhor do universo se doa no altar e depois se dá como alimento. Pouca gente sabe que a comunhão é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Comunga como se fosse comungar qualquer coisa. Troca a missa por qualquer coisa. Mesmo que coisas sejam boas, academia, pilates, são boas. Mas você quer comparar com a salvação da sua vida, da sua família inteira? Quer comparar hidroginástica? Ou sei lá o que mais que tem de manhã aí? Não tem comparação. Isso aqui é um nível infinitamente maior. Mas você tem que formar a sua consciência do que é a Santa Missa. Senão você não vai trocar as suas coisinhas dessa vida pela sua salvação, pela sua paz, pela a salvação da sua família, né? Pela fortaleza, pelos dons, pela fé, pela esperança, pela caridade, por tudo que Jesus dá. Então a consciência é a lei moral próxima, mas nós temos que formar a consciência. Quanto mais estudar, entender, sermos humildes, perguntar, né? Portanto, não devemos julgar antes do tempo, aguardai que o Senhor venha. Aqui também é outro problema. Nós não devemos julgar a pessoa.
mas devemos julgar os atos. E muito, sem julgar a pessoa. Ah, mas é difícil, padre. Tem que ter maturidade. Vou dar um exemplo. Lá na paróquia, onde eu estava, teve um rapaz que chegou lá para ajudar na pastoral da acolhida. E aí alguém via que na hora da missa ele desaparecia para o fundo. Lá é muito, alguns foram lá, é muita gente, né? Não dá para controlar todo mundo. Bem, alguém julgou o ato, falou: padre, ele some na hora da missa. Tá bom. Depois, alguém foi atrás e viu ele lavando a mão de uma menininha, né? Lavando a mão da menininha. Padre, eu peguei ele lavando a mão de uma menininha. Aí eu perguntei: estava machucada? Não estava machucada. Ah, tá. Chame ele aqui. Cheguei nele e falei: olha, os seus atos não são normais. A partir de agora você está sendo observado. Porque não é nada que o senhor pensa. Eu falei: o senhor acha que é normal lavar a mão de criança que está saudável? O senhor acha que eu sou otário? Né? Agora, depois ele descobriu que tinha outros problemas dessa área. Se você nunca julga o ato, né, ninguém vai chegar à conclusão e vai acabar não impedindo atos mais graves. Entende ou não? Isso envolve também padre. Se você tem proximidade com um padre que tem um ato que às vezes se repete, escandaloso, você tem que chegar no padre: padre, esse ato está escandalizando. Isso não é julgar o padre. Julgar o padre é quando você: eu não quero ir na igreja mais, eu não quero falar com esse padre, ficar de carinha feia, de bico. Não tem coisa pior do que ficar carinha feia. É horrível isso, péssimo. Tem que crescer, ter maturidade. Ficar de carinha fechadinha, emburradinho, esse tipo de coisa é abominável. Chega e fala: padre, essa atitude sua não foi boa, essa atitude sua... Ou com outra pessoa da paróquia, mas não com imaturidades, né? Mas você está julgando o ato. Aquele ato não está bom. Por exemplo, eu dar aula de catecismo para uma mulher casada toda tarde, né? Padre, não está. Isso não é julgar a pessoa. Você está ajudando a pessoa a cair as escamas. A pessoa você acolhe, você faz correção fraterna e você reza por ela. Geralmente correção fraterna faz quem é próximo a ela, quem é próximo ao padre, quem é próximo à pessoa. Certo? Agora, jamais deixar, vocês que estão aqui na igreja, tem que estar de olho em tudo que está acontecendo. Tudo, para evitar coisas piores. Mas vocês não estão julgando a pessoa, está julgando que aquele ato não está bom. Precisa ser corrigido antes que aconteça algo mais grave. Entenderam ou não? A pessoa você acolhe, você ama, mesmo que você seja duro, como eu fui com o rapaz. Mas acolhe, rezei por ele. São diferentes. Não julgue a pessoa jogando ela fora. Julgue o ato e acolha a pessoa. E no Evangelho, pergunta por que os discípulos de os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus diz: o noivo está com eles. Vai chegar um momento em que será tirado o noivo. Toda a história do Antigo Testamento, Deus prepara um matrimônio entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, Deus fala com Israel como se preparando a noiva. Tanto é que quando Israel vai para os ídolos, Deus fala assim: eu te preparei, te adornei como minha esposa, mas você se prostituiu, você se fez prostituta. Não é assim que ele fala em Ezequiel e tantos profetas? Ou seja, todo o Antigo Testamento
prepara para o matrimônio entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, o noivo que consolida esse matrimônio é Cristo, que se encarna. Por isso que no Evangelho de São João, o primeiro sinal que ele descreve são as bodas de Caná, para dizer, o noivo chegou. Então, Deus, além do amor paterno, Ele tem conosco um amor esponsal. Na união mística de Santa Teresa d'Ávila, a sétima morada é o matrimônio da alma com Cristo, não é isso? A sétima morada é o matrimônio da alma com Cristo. Então, na verdade, Cristo é o noivo. E a paixão, morte e ressurreição, isso aqui, consolidou o matrimônio. Por isso que o casal é ícone da união de Cristo com a igreja. Certo? E depois ele fala de nunca colocar vinhos novos em odres velhos. O Espírito Santo que nós recebemos, a vida nova, precisa que nós mudemos a nossa vida. Não basta receber o Espírito Santo no batismo, ou nos outros sacramentos, ou aqui, e nós não queremos mudar, tirar esse homem velho, cheio de vícios. Nós temos que buscar virtudes, né? Autodomínio, controlar a comida, a ira, a impaciência, as palavras, a parte da pureza. Né? Nós temos que ser diferentes, caridosos, quebrar o egoísmo. É fácil? Não, mas a graça de Deus é mais forte que a nossa desgraça. Com a nossa perseverança, Deus vai dando uma graça, né? Como está no Salmo, confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitará em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir ao teu coração. Coloca no Senhor a tua alegria, não nas coisas criadas, nem nas pessoas, né? Tem gente que por causa de um namoro suicida, término de namoro. Que isso? Principalmente adolescente, com a questão de internet. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, e com certeza Ele agirá. Mesmo que demore, mesmo que não seja do jeito que a gente imagina que tem que ser. Também tem isso. Mesmo eu que vivo a vida para Deus, e rezo todos os dias, faço adoração, muitas vezes eu não entendo como que Deus age. Eu tenho que confiar na fé. Senhor, aumenta a minha fé, para eu confiar na sua ação. Às vezes a gente acha que Deus está esquecendo da gente, mas não está. Ele age, né? Fará brilhar a tua inocência, afasta-te do mal, faze o bem, e terás tua morada para sempre. Então, transformar no homem, numa mulher nova, o Espírito Santo agir no nosso lugar, morrer para nós mesmos. Sem isso, não tem sentido a vida espiritual. Você ficar na missa, tem um lugar aí, que tinha uma ministra de Eucaristia que não conversava, acho que até hoje não conversa com a vizinha. Aí coloca o coletezinho de ministro, vira a cara para a vizinha e vem para a missa. Aí você tem lógica a coisa dessa? Que incoerência de vida é essa? Ou às vezes não conversa com um da família. Tudo bem, se você tentou, pediu perdão, está rezando, a pessoa não quis, não é culpa sua. Mas você tem que agir, né? Leva um queijinho pequenininho de presente, porque se jogar fora, pelo menos não desperdiça tanto queijo. Faz alguma coisa. Mas você não pode ser a mesma pessoa. Pensar que você vai vir à igreja e continuar uma porta. Uma pessoa intragável, desonesta, né? Fazendo um monte de rolo. Na família, humilhando esposo, filho, pulando cerca e assim por diante, né? Não dá, tem que mudar. Se tem dificuldade, padre, quando eu cair, eu vou confessar. Quando eu cair, eu vou confessar. Mas eu quero largar esse vício. Homem novo, né? E pedindo, mendigando a graça ao Espírito Santo. Que Nossa Senhora, Santa Rita, a gente está fazendo a novena agora, nos ajude a sermos dóceis ao Espírito, que vai chegar uma hora que a gente perde as estribeiras. Mas com a graça de Deus a gente continua perseverante e vamos nos tornar pessoas melhores. Eu vi pessoas muito difíceis ficarem dóceis.
né? Eu vi na paróquia. Impressionante, milagres. Pessoas que eu pensava assim, eu vou desganar, né? Mas Deus vai lá e muda. Eu nunca imaginei viver o celibato. Achava que era loucura. Hoje eu acho a melhor coisa do mundo. Né? Tem gente que acha que tem que tirar o celibato do pai. Não. Se Deus me der a graça, é claro, eu posso trair Deus. A carne é fraca. Então você tem que rezar por mim, para eu não cair. O estado do celibato não garante que eu vou ser fiel. Eu tenho que ser humilde, rezar, implorar a graça, porque a carne é muito fraca, a gente não presta, ninguém presta por si só. Por isso que eu rezo por vocês, vocês rezam por mim. Algo que eu faço que está perigoso, padre, esse comportamento aí, ou então aproximando, mas eu estou vendo que está tendo outras intenções. Lá na paróquia tinha muito isso, né? Cuidado. Tudo bem, também o padre tem que relacionar com todo mundo, mas vocês podem falar assim. Não é julgar o padre, é tentar ajudar, né? Sempre com amor, com discretice. E assim nós todos vamos caminhando até o final dos tempos. Que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude nessa caminhada, que nos esconda, nos proteja de todo mal. Assim seja.